pessoal, tudo bem com vocês? A gente está aqui para mais um vídeo, a gente vai ler Números capítulo 19, mas eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, para vocês seguirem a página do Face, para vocês compartilharem os vídeos, para que cada vez mais a gente consiga levar essa palavra de Deus, para que cada vez mais a gente consiga impactar através da palavra de Deus a vida de muitas e muitas pessoas, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Gente, então a gente já viu muitas revelações da parte de Deus em todos esses livros. O quanto o Senhor já nos abriu os olhos, o quanto discernimento, quanta vida o Senhor derramou sobre as nossas vidas, nos mostrando, nos revelando todas essas coisas, né, que estão por trás da letra, porque a gente sabe que a letra mata, mas o Espírito que está por trás vivifica. Então a gente já viu muitas revelações da parte de Deus nesses capítulos de Números e eu realmente encorajo vocês que não assistiram a todos os outros vídeos a voltarem, a realmente mergulharem na palavra de Deus para virem seguindo o tamanho da revelação que Deus tem derramado sobre nós. Porque são muitas coisas e eu não consigo estar todo começo de vídeo falando aquilo que a gente falou nos vídeos passados, sabe? Então eu aconselho realmente que vocês assistam tudo. Então, a gente já falou sobre o recenseamento, a ordem das tribos do acampamento, os levitas, seus deveres, a pureza do acampamento, o voto do nazireu, as ofertas para o tabernáculo, a consagração dos levitas, a festa da Páscoa, a partida do Sinai, a murmuração do povo, as rebeliões mais ordenantes da parte de Deus, com relação ao sábado, com relação à nossa vestimenta, com relação a como nós devemos agir, sendo que a gente já carrega a vida de Deus em nós. Houve mais rebeliões da parte dos filhos de Israel, onde eles duvidaram que Deus havia dado o sacerdócio para Arão e para os seus filhos. Depois a gente viu que Deus brotou, né, fez florescer a vara de Arão, mostrando realmente que Arão havia sido escolhido e designado por ele. Depois a gente falou mais um pouco sobre os deveres dos sacerdotes e dos levitas, depois que essa confusão toda com relação a esse serviço foi resolvida. E a gente viu que a herança deles não era uma herança terrena, né? Eles não receberiam a terra, mas a herança deles era o próprio Senhor. E agora a gente chega aqui no capítulo 19, onde a gente vai falar sobre uma novilha que foi queimada junto com outras coisas e as cinzas resultantes foram usadas para preparar uma água purificadora. À medida que a gente for lendo o capítulo, a gente vai conseguir ver e ter o entendimento de que essa sujeira, essa impureza mencionada aqui se refere principalmente à sujeira da morte. Então essa água é uma provisão que serve para remover o efeito e a impureza da morte. Imediatamente após a rebelião que foi contada pra gente no capítulo 16, né, havia morte por toda parte, porque em um único dia 14.700 pessoas morreram de praga, fora os que já haviam morrido, né, os rebeldes lá junto com Corá. E os seus cadáveres, eles estavam por toda parte, né? Então tinha pessoa morta dentro de tenda, né? Tinha cadáveres a todo canto. E a gente vai ver ao longo desse capítulo que as pessoas elas eram contaminadas por tocar um cadáver, por estar presente quando alguém morria ou por entrar na tenda com algum cadáver. Então todo esse povo, né, esses 2 milhões de israelitas, eles estavam sob o efeito da morte. Então eles estavam todos em uma condição de impureza. Portanto, a água purificadora era necessária para anular esse efeito da morte. Sempre lembrando que tudo isso era uma realidade para os filhos de Israel, né? Que eles realmente vivenciaram todas essas questões no deserto, mas a gente também não pode esquecer que tudo isso apontava para a plenitude dos tempos e que agora, depois que o mistério oculto foi revelado a nós, com a ajuda do Espírito Santo, a gente tem discernimento e entendimento do que tudo isso realmente significa. Então nós estávamos mortos espiritualmente, a gente carregava o pecado de Adão, né, como herança. Então havia morte em nós e com isso a gente precisava de uma água purificadora, de uma água que se misturaria com o sangue de um sacrifício perfeito para que pudesse nos purificar e nos trazer de volta vida no Espírito. E eu quero ler para vocês João 19, do versículo 32 até o versículo 34, que diz assim: Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Então, gente, na Bíblia a água aparece várias vezes com o sentido de purificação e o sangue com o sentido de vida. Então, a água e o sangue que saem da ferida de Jesus são os elementos que possibilitaram a salvação do homem. O sangue fala da expiação judicial dos pecados.
pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e a água representa a purificação moral. A santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, que está lá em Efésios 5, 26. Em 1 João 5 também fala um pouco sobre esses dois elementos associados ao Espírito, né? Como levando o testemunho de que Deus nos deu a vida eterna e ela está em seu Filho Jesus. O sangue e a água saíram do corpo morto de Jesus enquanto o Espírito foi derramado de um Cristo ressurreto e glorificado nas alturas. Lá em 1 João 5, do versículo 6 ao 8, diz assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam. Vamos à leitura do capítulo, então. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha vermelha sem defeito e perfeita, sobre a qual nunca foi posto jugo. Então Deus ordenou aos filhos de Israel que trouxessem uma oferta a fim de purificar eles da contaminação cerimonial. Esse sacrifício era uma novilha vermelha, símbolo do sangue, um animal perfeito, sem defeito, que nunca tinha puxado um arado. Ela representava o perfeito sacrifício que deveria remir a poluição do pecado. Era esse um sacrifício para a purificação de todos os que por necessidade ou acidentalmente haviam tocado em um cadáver e eram considerados impuros. Esta novilha, o principal componente da água purificadora, representa Jesus, aquele que efetuou a nossa redenção. Vermelha representa a redenção que Cristo operou, onde ele veio em semelhança humana, ele veio em carne e osso para cumprir as justas exigências de Deus, que se por um homem o pecado entrou no mundo, somente por um homem poderia sair. Lá em Romanos diz: Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus o fez, enviando o seu Filho em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Desta forma condenou o pecado na carne. Então a novilha ela não tinha defeito, e isso significa que Cristo não tinha pecado. Embora Cristo ele tivesse a semelhança de carne pecaminosa, nele não havia pecado. Ele não participou da natureza pecaminosa, ele não é um descendente de Adão, ele não carregava o pecado de Adão nele, por isso ele não transgrediu a lei. Nunca foi posto jugo nele, porque ele não estava debaixo do jugo do pecado, porque ele não nasceu de Adão, então o pecado não o dominava e nem fazia parte da sua natureza. Nós que nascemos de Adão, que estávamos nele, nesse Adão corporativo, nascemos segundo a carne, vamos dizer assim, mas Cristo não. Lá em Lucas 1, no versículo 35, nos diz a maneira que ele nasceu. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso, aquele que de ti nascer será chamado Filho de Deus. Então, Jesus não nasceu da mesma maneira que nós nascemos. Entregareis a novilha a Eleazar, o sacerdote, será tirada para fora do acampamento e será imolada diante dele. Então, a novilha seria morta fora do acampamento. E olha que Hebreus 13, 11 e 12 nos diz: Os corpos dos animais, cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Então Cristo foi crucificado fora do acampamento no Calvário, fora da cidade de Jerusalém. Eleazar, o sacerdote, tomará do sangue com o dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então esse era o ato expiatório que expiava o pecado e aplacava a ira de Deus. A vida de uma vítima pura e inocente substituía a vida de uma pessoa corrompida. E olha como que isso aponta para Jesus e para a sua obra redentora. Lá em 2 Coríntios 5, 21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então o puro, o limpo, sem mácula, sem mancha, sem pecado, substituiu aquele que tinha a natureza pecaminosa. Então Cristo nos substituiu e nele recaiu a ira de Deus que deveria ter recaído sobre nós. Nos diz que Eleazar ele tomou o sangue do novilho e aspergiu na frente da tenda da congregação 7 vezes. A gente sabe que o número 7 é o perfeito de Deus para a terra, então o sacerdote deveria derramar 7 vezes o sangue desse animal em frente da presença do Senhor para então apaziguar
a ira de Deus. Lá em Hebreus 9:24 diz assim: pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, uma simples ilustração do que é verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Então, Cristo ele ainda entrou de uma vez por todas, porque ele é o perfeito de Deus, não precisou ser 7 vezes como fazia a cada ano. Ele adentrou no tabernáculo celestial, aquele que Deus revelou para Moisés lá no Monte Sinai, e diante de Deus ele aspergiu seu sangue para efetuar a nossa redenção e para que nele pudéssemos ser considerados justos diante de Deus. A presença dele, a novilha será queimada, serão queimados o couro, a carne, o sangue e os excrementos. O sacerdote, tomando em seguida pau de cedro, isopo e pano vermelho, os lançará no meio do fogo que queima a novilha. A madeira de cedro representa Cristo em sua humanidade digna. O isopo representa Cristo em sua humanidade humilde, os fios escarlates representam a redenção, nesses fios vermelhos. Isso significa que o Cristo elevado e digno, assim também como o Cristo simples e humilde, em sua obra redentora, foram os elementos que constituíram a água purificadora. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará o seu corpo com água. Depois entrará no acampamento, mas estará imundo até a tarde. Também o que queimou a novilha lavará suas vestes com água, e com água banhará o seu corpo, e imundo será até a tarde. Então, tanto o sacerdote como aquele que havia queimado a novilha deveriam lavar as suas vestes e banhar o seu corpo com água, mas eles continuariam imundo até a tarde. E, gente, tudo isso é com relação à lei, é mediante a lei. Agora, com relação ao que tudo isso representa em Cristo, a pessoa lavar as vestes e banhar o seu corpo em água não significa apenas agir com relação à vida que levamos, com o nosso comportamento, a maneira que nós agimos, né, a nossa vida natural, mas também fala sobre um agir com relação a nós mesmos, agir com relação à nossa natureza pecaminosa. E nós só matamos o nosso velho eu aceitando Jesus, porque assim tudo se faz novo e as coisas velhas já se passaram. Ou seja, nós temos vida de Deus em nosso espírito, nós não estamos mais mortos espiritualmente, nossa natureza não é mais pecaminosa. O pecado que habitava em nós foi crucificado com Cristo e no lugar dele agora habita a vida de Deus. Mas, assim como nos é escrito aqui, estará imundo até a tarde. Mas o que isso quer dizer? É o que eu sempre venho falando aqui para vocês, que apesar da gente ter vida de Deus dentro de nós, nós precisamos deixar ela fluir. Porque senão, apesar de ser morada do Espírito Santo, se a gente não manifestar a vida que já está em nós, ainda vai parecer que nós estamos mortos e impuros. Apesar de termos vida, ainda agiremos como se estivéssemos mortos espiritualmente. Então, o continuar impuro até a tarde significa agir com relação à lei do pecado que atua em nossa carne. Significa que a gente precisa parar de agir como nós costumávamos agir antigamente, antes de Cristo, porque esses comportamentos não condizem mais com quem nós somos agora. Apesar de já termos sido purificados pelo sangue de Cristo, feitos morada do Espírito Santo, nós só deixaremos completamente ser impuros quando toda essa vida manifestar em nossa carne. Então é Ele em nós. Nós sozinhos nunca conseguiremos isso. Um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do acampamento, num lugar limpo. Será guardada pela comunidade dos filhos de Israel para uso na água purificadora. É oferta pelo pecado. Aquele que recolheu a cinza da novilha lavará suas vestes e ficará imundo até a tarde. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrinar no meio deles. Então, quando a novilha vermelha e os outros elementos forem colocados no fogo, as cinzas foram produzidas e elas foram guardadas a fim de preparar a água purificadora, sendo uma oferta pelo pecado. As cinzas da novilha, né, Jesus por inteiro e todos os elementos que foram colocados no fogo são a base para essa água que nos purifica da morte. O lavar das vestes, né, e o ficar imundo até a tarde significam as mesmas coisas que a gente acabou de falar nos versículos passados. E, gente, olha que coisa magnífica. Isso será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e aos estrangeiros. Então, a redenção operada por Jesus não está fechada somente a um povo, ela alcança todos aqueles que crerem nele, independente se é judeu, se é gentil, se é branco, se é pardo, independente de qualquer coisa. O único requisito para que a redenção seja uma realidade em nossas vidas é Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele que tocar em um cadáver, qualquer que seja o morto, ficará imundo 7 dias.
Deverá purificar-se com esta água no terceiro e no sétimo dia, então será limpo. Mas se não purificar no terceiro e no sétimo dia, não será limpo. Então aquele que está morto espiritualmente ficará imundo, ficará na mesma situação até que aceite Jesus e sua obra redentora, até que aceite o perfeito de Deus aqui na terra, que é Cristo representado pelo número 7. E o número 3 representa o Deus triuno, e o número 7 representa o perfeito de Deus na terra, ou seja, somente o Deus perfeito que se ofereceu como oferta pelo pecado, que pode nos tornar puro, que pode matar a nossa natureza pecaminosa e vivificar o nosso espírito. Então o Espírito Santo nos revela Cristo e Cristo nos justifica diante de Deus. Sendo assim, nós que tínhamos uma dívida com Deus, dívida que a gente não conseguiria pagar, o próprio Deus vem em forma de servo para quitar a dívida em nosso lugar. Gente, isso é tremendo demais, né? Todo aquele que tocar em um morto, o cadáver de alguém que morreu e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Tal pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi espargida sobre ele. É imundo, permanece nele a sua imundície. Todo aquele que rejeitar, virar as costas para a água purificadora, virar as costas para a obra redentora de Cristo, vai continuar morto espiritualmente, o espírito não vai ser regenerado e não vai virar morada do Espírito Santo. Sendo assim, aos olhos do Pai, eles estarão impuros, eles ainda estarão carregando a herança de Adão, o pecado, porque somente em Cristo, somente através da sua obra, do seu sangue, de tudo o que a gente já falou nesses versículos anteriores, é que a pessoa se purifica. Somente se estivermos em Cristo, debaixo do seu sangue, que nós somos considerados justos e puros diante de Deus. Em João 3, 17 e 18 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, igualmente aqui, aquele que não se purificar com a água, que ele não vai se limpar, sua imundície permanecerá sobre ele, e essa pessoa será eliminada do meio do povo. Olha que tremendo, que incrível, a pessoa não era eliminada pelo que ela fazia, porque mesmo depois de ter se contaminado, de relar na morte, no cadáver, ainda tinha jeito dela se purificar. Mas se ela rejeitasse a água purificadora, ela seria eliminada. Assim também nós não éramos condenados pelo aquilo que fazíamos, pelos atos que a gente cometia. A gente era condenado porque o pecado habitava em nós, a morte estava no nosso espírito. Mas quando a gente aceita Jesus, ele nos purifica, ele nos vivifica e nos torna limpos e puros. Então, a gente não era pecador porque a gente pecava, mas a gente pecava porque era pecador. A causa das nossas transgressões vinha porque a herança de Adão, o pecado, habitava em nós. Porque tínhamos esse pecado habitando em nós, ele se manifestava nos nossos atos e assim surgiam as transgressões. Mas hoje o pecado já não habita mais em nós. Cristo o crucificou. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que aceitaram Ele. Nós não pecamos mais porque somos pecadores, porque temos a natureza pecaminosa. A gente peca hoje porque a gente é imaturo, porque a gente ainda não deixou a vida de Deus que está em nós, a vida que já habita em nós, fluir para todo o nosso ser. Porque apesar da gente ter vida, a gente vive ainda como se a gente estivesse mortos espiritualmente. A gente ainda vive de acordo com aquilo que a gente era e não de acordo com aquilo que a gente é hoje. Esta é a lei a respeito de uma pessoa que morre numa tenda. Todo aquele que entrar na tenda e todo aquele que estiver nela será imundo 7 dias. Também todo recipiente aberto que não tenha sido fechado com uma tampa ou com uma atadura será imundo. Aquele que no campo aberto tocar em alguém que tenha sido morto pela espada ou em alguém que tenha morrido de causas naturais ou nos seus ossos de algum homem ou numa sepultura será imundo 7 dias. Para o imundo tomarão num vaso um pouco de cinza da vítima queimada como oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então, gente, nunca vamos esquecer que tudo isso aqui está relacionado com a lei, né? Foi realmente real tudo isso na vida dos israelitas. Então, quando cada uma dessas coisas acontecia, eles realmente deveriam agir de acordo com essas especificações que nos são apresentadas aqui. Mas, como a gente sabe também, né, tudo aponta para Cristo, e hoje a gente tem esse entendimento, esse discernimento. Os nossos olhos foram abertos, o Espírito Santo derrama sobre nós a sua revelação. E por isso a gente consegue ter acesso a tanto conhecimento e aprofundamento em cada versículo. Então aqui a tenda e tudo que estiver dentro dela, os recipientes abertos que não estavam tampados, se uma pessoa tocasse algum cadáver, independente de como tenha sido morta, ficaria imunda, ela seria imunda 7 dias.
Então, apesar de falarmos de uma realidade na vida deles em relação à morte física, a gente também está falando de uma morte espiritual que contamina tudo à nossa volta. Porque quando estamos mortos espiritualmente, a morte que está em nós, ela manifesta fora do nosso ser. Nossa casa, nossos familiares, tudo que está em nosso redor vai sendo contaminado. E já viu que o número 7 é a plenitude de Deus na terra e que Cristo é a plenitude. Então, para nos tornarmos puros diante de Deus, a gente precisa nos purificar em Cristo e em sua obra redentora. Algo que eu tenho falado muito aqui em todos os vídeos, né? Aceitando Jesus, crucificando o nosso velho homem, a herança de Adão, nosso espírito é regenerado, a gente não é mais o que éramos, a vida de Deus vem habitar em nós, mas apesar disso, ainda podemos agir como antes, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, a carne ainda não nasceu de novo, na verdade ela nem vai nascer, ela precisa ser transformada. Porque a gente pode sim ter vida em nós, mas continuar agindo como se estivéssemos mortos, porque a gente ainda não deixou fluir através da nossa carne a vida que já habita em nós. Então, o versículo 17 ele é tremendo demais, né? O Espírito Santo ele me guiou em duas questões aqui. O versículo 17 fala: porque o imundo tomará num vaso um pouco da cinza da vítima queimada sobre a oferta pelo pecado, e sobre esta porão água corrente. Então, temos duas questões aqui que podem ser apresentadas. Aquele que era considerado imundo vão tomar a cinza da pessoa morta como oferta pelo pecado e passarão água corrente, ou seja, pega seu velho homem, a morte que habita em você e entregue sua vida inteira para Jesus. Declara que Ele é o Senhor da sua vida e a sua obra, e Ele vai te purificar e o seu espírito vai ficar pronto. Mas agora tem a questão da carne, que ela precisa ser transformada através da água viva, através do Espírito Santo que já habita em nós. Ou seja, pega a sua alma caída, que ainda gosta de manifestar a carne, que antes era uma realidade para ela, abre espaço para o Espírito Santo fluir. Assim, a água dele sobre nós vai transformando e vai manifestando a vida que já é uma realidade no nosso espírito. Então, um homem limpo tomará esopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o utensílio e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tenha tocado em ossos, ou em alguém que tenha sido morto, ou que morreu de causas naturais ou numa sepultura. O homem limpo espargirá sobre o imundo no terceiro e sétimo dia, e no sétimo dia o purificará. O que era imundo lavará suas vestes e se banhará com água, e à tarde estará limpo. Então, um homem limpo espargirá no terceiro e no sétimo dia sobre tudo aquilo que estava contaminado com a morte, então o purificaria. Então, Cristo se esvaziou, ele veio para a terra em forma de um homem limpo, puro, sem pecado, sem mancha, e é quem nos purifica e nos apresenta limpos perante o Pai. Aqui também nos diz que o imundo ele deveria lavar as suas vestes, se banhar com água, e à tarde ele estaria puro, ou seja, nós que estávamos mortos espiritualmente, fomos lavados com o sangue de Cristo, purificados do pecado que habitava em nós. Cristo troca as nossas vestes e nele somos nova criatura, não temos mais a natureza pecaminosa de Adão. Mas ainda assim a gente precisa nos banhar constantemente em água, lavar a nossa carne que precisa ser transformada pelo Espírito Santo. Quem, porém, estiver imundo e não se purificar, este será eliminado do meio da assembleia, porque contaminou o santuário do Senhor. A água purificadora não foi espargida sobre ele, é imundo. Então aqui novamente nos mostra que aquele que não aceita a água purificadora de Cristo, a sua obra redentora, sendo assim ele nem vai ser julgado, ele já está condenado e a sua imundícia recairá sobre ele, assim como a gente falou no versículo 13. Isto será para eles um estatuto perpétuo: o homem que espargirá a água purificadora lavará suas vestes, e o que tocar na água purificadora será imundo até a tarde. Tudo em que o imundo tocar também será imundo, e quem nele tocar será imundo até a tarde. Então aqui fala que aquele que espargiu a água purificadora deveria lavar as suas vestes e se banhar em água, e à tarde estaria limpo, porque é a lei. Mas em relação a Cristo, ele não precisa agir dessa maneira, afinal o pecado nunca esteve nele. Sendo assim, ele só manifestava a vida de Deus que fluía nele. Amém? Gente, fiquem com Deus e até o próximo capítulo. Tchau, tchau!